Em uma entrevista ali na Jovem Pan, o Flávio Bolsonaro simplesmente destruiu este governo e falou ali também das principais medidas do seu governo, principalmente na área da segurança pública, do que ele vai fazer inicialmente ali assim que ele assumir a presidência. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço para você fazer aquelas coisas lá, né, pessoal, que é deixar o seu like, compartilhar o vídeo, clicar aqui em hypar e no final também deixar o seu comentário, tá? Então agora vamos lá, bora assistir. Senador, o senhor falou aí que se encontrou com o presidente americano, falou com ele sobre classificar as facções brasileiras como terroristas. E eu já quero entrar nesse assunto com o senhor, porque hoje o senhor fez um lançamento com várias propostas voltadas ao tema de segurança pública. Inclusive redução de maioridade penal, até 14 anos para alguns crimes graves, uma comparação que o senhor fez ali com a política de segurança de Nayib Bukele. Como é que o senhor vê esse assunto para a sua campanha e essas propostas todas que o senhor já começa a trabalhar ao lado do Guilherme Derrite e do Sérgio Moro? Kobayashi, nós fizemos ali 12 itens que eu entendo que são os mais urgentes, os mais necessários, né, o mais rápido possível que sejam implementados para dar um choque de resgate da moral, o resgate do mínimo que a gente precisa para poder voltar a andar em paz nas ruas. Então foi um lançamento dessas 12 medidas urgentes, emergenciais, chamado Brasil Sem Medo. E a gente não tem como não radicalizar nessa pauta. Todo mundo sai na rua hoje com medo de ter o seu telefone celular roubado ou furtado. A diferença de um furto de celular hoje para alguém morrer, um tiro na cabeça dado por um assaltante de celular, é isso aqui. É uma fração de segundo. Se o cara não vai com a sua cara, te dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acabar com essa impunidade, a gente tem que deixar atrás das grades esses marginais que são perigosos. Não adianta passar a mão na cabeça de ladrão de celular, porque ele pode tirar a vida do inocente do nada, como um caso chocante mais recente aqui de um ciclista em São Paulo, que foi assassinado dessa forma, com a câmera filmando, quer dizer, ele entrega o celular, o cara dá um tiro na cara, né, do ciclista. Isso não dá para tolerar mais. As mulheres que estão nos assistindo andam, acho que no Brasil é o único lugar onde as mulheres andam com a bolsa atravessada aqui na frente, né, para estar com a bolsa agarrada com medo de ser roubado. Não anda com a bolsa do lado, como ela foi pensada para que as mulheres andassem. Por quê? É medo. A gente tem que devolver a paz a essas pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por narcoterroristas de CV e PCC. A gente vai entregar os pontos, nós temos que recuperar esses territórios, libertar essas pessoas. O primeiro território, Kobayashi, que nós temos que resgatar são os presídios. Nem dentro das cadeias hoje o governo consegue mandar. A gente não pode admitir essa espécie de governo paralelo, dando ordens, maltratando os trabalhadores, cobrando taxas deles. Portanto, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos ter a classificação nossa, interna, porque os nossos problemas, quem resolve, somos nós aqui no Brasil. Então, Comando Vermelho, PCC, milícias e as dezenas de outras facções criminosas vão ter o tratamento de organizações terroristas, porque elas implementam um medo coletivo, elas cobram taxas, elas atacam fogo em veículos de coletivos, elas atiram em pessoas inocentes, eles matam agentes da lei. Isso são características de organizações terroristas e vamos asfixiá-las financeiramente. E para isso, aí sim, há necessidade de uma composição com outros países que também têm essa mesma mentalidade, que não dá para ter tolerância, né, com o crime organizado. Então, gostaram das minhas medidas? Ótimo. Não gostaram? Continuem votando nessa porcaria que está aí. Vamos continuar andando com medo nas ruas. Se juntando ao nosso time agora, o Vitor Anton, diretamente do Rio de Janeiro, ele é quem vai fazer a próxima pergunta. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Koba, e obrigado, senador, também pela disponibilidade. O seu plano de 12 pontos, ele definitivamente é muito popular, ou pelo menos é o que as pesquisas mais recentes, né, eleitoralmente, diriam, né? O ponto central hoje para as eleições é definitivamente a segurança pública. Mas eu me pergunto por quê? Em momentos pregressos, o STF tomou, pelo menos alguns ministros, tomou um posicionamento garantista que veio a dificultar propriamente o confronto direto, né, contra o crime organizado. Eu destacaria a DPF 635, né, a famosa DPF das favelas, que limitou bastante o poder de ação das polícias frente às facções. Como o senhor pretende se posicionar na imediação, né, muito provável, de um conflito judicial em alguns desses pontos? Eu destacaria, por exemplo, a castração química ou mesmo a diminuição da idade de maioridade penal. Ô, Vitor, você tem razão com essa preocupação. Quando eu anuncio essas 12 medidas mais urgentes, né, que tem que ser feitas logo no início do novo governo do Brasil, é a parte que cabe a nós. Eu tenho a convicção de que este ano, mais do que nunca, os eleitores vão estar antenados em votar em candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados que estejam aliados com o seu candidato à presidência da República. A gente faz uns cálculos ali de que, de forma conservadora no Senado, nós teremos de 45 a 50 senadores de largada, e na Câmara, hoje, que já é uma Câmara majoritariamente centro-direita, esse perfil tende a ficar ainda mais de centro-direita. Portanto, a relação do Executivo com o Congresso, eu acho que vai ser muito importante, inclusive, para recolocar as instituições no seu devido lugar. Porque hoje, é a minha percepção, a falta de limite
do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é a garantia que ele tem que no Senado não há número suficiente para fazer o impeachment de ministro do Supremo. E não faltam crimes, no meu ponto de vista, que foram cometidos da Lei 1079, que é a lei de responsabilidade sobre os crimes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros, essas ilegalidades, esses excessos, esses crimes de responsabilidade deveriam ter iniciado um processo de impeachment lá. Então, acredito, Vitor, que o simples fato de termos um número suficiente no Senado Federal de senadores que são favoráveis a essa pauta já vai ajudar. E, por fim, como, ao que tudo indica, essa vaga que está em aberta hoje no Supremo Tribunal Federal só vai ser preenchida após as eleições, quem ganhar as eleições neste ano vai ter direito a indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a importância que tem essa eleição para o futuro do Brasil nas próximas décadas. Portanto, eu acredito que se o projeto da prosperidade, que é o que nós estamos propondo, for o vencedor, nós não teremos esse tipo de problema do Supremo interferindo na vontade do povo que é manifestada por seus representantes no Congresso Nacional em ampla maioria, como eu tenho certeza que será a votação, por exemplo, a redução da maioridade penal para 16 anos e, como eu defendo, maioridade penal aos 14 anos para os crimes mais graves, como estupro, tortura, latrocínio. Esses crimes não dá. Se um menor de idade comete crime de gente grande, ele tem que responder como gente grande. Vamos mais uma rodada aqui de perguntas, senadora. A pergunta agora é da Beatriz Manfredini, novamente. Senador, vou continuar no tema. Estava lá hoje de manhã, então, no anúncio do senhor dessas medidas. Queria continuar pensando, porque são medidas duras e que o senhor mesmo colocou ali. Então, várias vezes falou que várias precisam de modificação na Constituição Federal. Sei que o senhor está chamando ali muitas pessoas para votar, então, alinhadas com pessoas, né, do partido do senhor que votariam em prol. Mas a gente tem muitos partidos do Centrão que têm membros nos dois lugares, PSD, MDB, que estão tentando crescer também. Esse é o plano principal para a eleição. No caso de vitória do senhor, como é que o senhor faria para dialogar, né, com esse Centrão? O senhor acha que por ser pautas populares a população pode ajudar? Como que seria o diálogo, de repente, com um centro que tenta agradar ali os dois lados? Beatriz, eu tenho certeza que esse tipo de medida não foi aprovado até agora porque não houve a boa vontade do presidente da Câmara e do presidente do Senado para pautar, para dar continuidade a elas, e também não há esse norte que um presidente da República sempre dá nas pautas que são prioritárias para que sejam apreciadas nos plenários da Câmara e do Senado. Então, mais uma vez, eu acredito que a partir do ano que vem, com uma Câmara e um Congresso mais à centro-direita, eu não tenho nenhuma dúvida que todo esse pacote que nós estamos sugerindo, de endurecimento da legislação penal, de proteção, né, dos direitos de verdade das mulheres, não adianta a mulher ter um papel na mão, né, dizendo que um agressor não pode chegar perto dela, se na prática o cara chega, o cara agride, o cara chega a matar, continua maltratando a mulher, que muitas vezes não consegue sair desse relacionamento abusivo porque tem medo de ir na delegacia, ou porque tem medo ou não consegue ter uma autonomia financeira para que possa pegar sua filhinha, pegar os seus filhos e sair de casa e buscar um abrigo onde ela se sinta protegida de verdade. Então, nessas 12 medidas, tem isso tudo amparado para proteger as mulheres de verdade. Quem vai ser o louco de votar contra essas medidas? Eu quero fazer como acontece aqui em São Paulo, um programa do governo do Estado, do governador Tarcísio, em que uma mulher que consegue uma medida protetiva, ela, pelo celular dela, há uma georreferência e pela georreferência da tornozeleira eletrônica que esse agressor possui, então há um monitoramento automático, assim que chegue perto, né, o agressor da mulher que tem a medida protetiva, rapidamente a polícia é acionada e 2 viaturas, uma vão na direção da mulher e outra vai na direção do agressor. Isso reduziu a quase zero a reincidência desses covardes marginais que insistem em agredir mulheres. Então são medidas que são duras, mas são medidas que são justas. Porque quem tem que ter medo de andar na rua é o vagabundo, é o marginal. Não é o povo trabalhador, não é a mulher honesta. Então essa mentalidade vai ter que mudar. E eu estou insistindo com isso. Acessem minhas redes sociais, vejam mais detalhes dessas medidas que estamos propondo. Porque se você não concordar, tudo bem, é um direito seu. Tem outro lado para você escolher, que é o que está aí. Se você está feliz com o que está aí, se você está andando com medo na rua, se você acha que o atual governo passa a mão na cabeça de bandido, eu estou propondo uma alternativa e, mais uma vez, nada melhor do que o povo para escolher qual caminho vai querer seguir a partir do ano que vem. Senador, o senhor citou aí os presidentes da Câmara e do Senado, né, em relação ao poder que eles têm sobre as pautas, não só essas de segurança pública, mas também sobre as CPIs, ou CPMI, que o senhor pede, como, por exemplo, a CPMI do Banco Master. Como que o senhor enxerga as citações que foram feitas, tanto ao Davi Alcolumbre quanto ao Hugo Motta, envolvidos aí em polêmicas com o Banco Master? O Hugo Motta pedindo, fazendo ali uma interferência perante o Banco Master para o empréstimo, recebendo diárias em um congresso jurídico. O Davi Alcolumbre estaria na proposta de delação premiada que foi rejeitada pela Polícia Federal. Como que o senhor enxerga os dois presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, envolvidos aí nas polêmicas com o Banco Master? Olha, eu estou aguardando o que é que eles vão falar sobre as acusações que pesam contra eles, né? Tanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Porque, por enquanto, eu só estou ouvindo, né, o que está aparecendo na imprensa, que
nesse caso especificamente, tem o usual, o comum tem sido esse pedaço da Polícia Federal fazer vazamentos seletivos. Agora, são acusações que são necessárias que eles venham a público e esclareçam. Eu já tive a vida virada do avesso, Roberto, por mais de 11 anos para trás. Não acharam absolutamente nada. Mas, na época, sofri um forte processo de desgaste, mesmo mostrando a verdade. E aí, no final das contas, passado esse tempo todo, estou aqui, ficha limpa, não sou investigado por nada, mas passei por um processo que todo homem público tem que estar disposto a passar, que é de escrutínio e que é de dar os esclarecimentos, não só aos seus eleitores, mas à população como um todo. Quem está na vida pública sabe que tem que ser assim. Então eu aguardo que eles se pronunciem, porque quem tem que fazer a defesa deles são eles próprios, né? Os seus advogados, não sou eu. Mais uma pergunta agora de Brasília, do Bruno Pinheiro. O senhor tem feito gestos às mulheres, fez agora há pouco falando sobre as medidas, já sinalizou nas últimas semanas a ex-presidente da Caixa Econômica para a sua equipe também econômica do possível governo. Ontem aqui na Câmara, eu ouvia nos corredores do plenário os colegas chamarem a deputada Júlia Zanatta de vice-presidente. Como está esse ponto, essa conversa com Júlia Zanatta ou a indicação de uma mulher para ser a vice na chapa do senhor? Ô Bruno, eu tenho um problema maravilhoso. São excelentes perfis de mulheres conservadoras, de direita, com coragem, com caráter, que estão dispostas, e não só a estarem no projeto comigo na vice-presidência, mas disputando cargos mais altos, inclusive de governo, de Senado. Então, não é uma coisa que nós não temos ainda como falar, como adiantar, mas está acabando o prazo, ô Bruno. Pode segurar um pouquinho só mais a sua ansiedade, porque o prazo das convenções é agora, final de julho. A nossa convenção, a princípio, será no dia 25 de julho. Portanto, nós temos aí mais 1 mês e 7 dias para tomar essa decisão. E estamos conversando com vários partidos. E, graças a Deus, dentro do PL e fora do PL, nós temos excelentes quadros. E o que eu posso falar nesse momento é que eu tenho realmente a preferência que seja uma mulher, não pelo fato de ser mulher, mas porque nós temos muitas mulheres qualificadas e que eu acho que agregariam a esse nosso projeto de resgate do Brasil. Senador, está acabando o prazo. O senhor podia adiantar pelo menos se vai ser uma mulher, né? A gente tem a Júlia Zanatta, que está sendo falada, a gente tem a Simone Marchetto, não é isso? Do PP, a gente tem a Tereza Cristina, a gente tem a Sonaira Fernandes, inclusive, não sei se foi o senhor, se foi ela que postaram uma foto juntos aí ontem, não é? É um grande quadro também. Um evento aí das igrejas evangélicas aqui, SEAG, que congrega várias igrejas. Vai ser uma mulher, senador? O senhor já pode cravar essa pra gente aqui na Jovem Pan? Será? Não vai responder, né? Vai fugir. Faltando um mesinho, poderia cravar essa pra gente. Vai lá, Zé Maria Trindade. Senador, eu vou na mesma linha. Eu converso, o senhor sabe, né, com líderes e deputados aqui da bancada aliada e do PL, e há uma sugestão, eu diria até uma pressão, para que o senhor nomeie ou indique, né, o nome da vice, saia na frente, e principalmente sobre ministros. Falam que o senhor deveria antecipar o nome de 2 ou 3 ministros. Primeiro, qual é o prazo? Quando o senhor vai decidir o nome do vice? E se o senhor já vai antecipar aí o nome de pelo menos 2 ou 3 ministros do seu provável governo? Zé Maria, o prazo para vice é 25 de julho, que é mais uma vez a data que a gente está alinhado aí para fazer a nossa convenção para o plano federal. E com relação a ministros, eu tenho, graças a Deus, recebido a ajuda de diversas pessoas em diversas áreas, seja economia, seja segurança, seja meio ambiente, cultura, educação, saúde. Só que o Brasil que nós vivemos hoje, as pessoas têm ainda muita preocupação de virem a público e dizerem que estão dentro de um projeto, ainda mais numa eleição que aparentemente vai ser bastante disputada até o final. E as pessoas têm medo de serem perseguidas, as pessoas têm medo de parte da imprensa começarem, enfim, a apontar os seus canhões de destruição de reputação para essas pessoas. Portanto, no momento certo, haverá o anúncio de alguns, sim, que são ali cogitados para assumirem ministérios, mas com relação à parte da economia, o mais importante de tudo, Zé Maria, é que todos sabem que a nossa linha econômica vai ser a oposta desse atual governo. Eles querem o quê? Aumentar impostos, aumentar as despesas para gastar ainda mais, taxa de juros lá na estratosfera, isso resulta em inflação que já chegou e quem paga a conta é o mais pobre. O nosso vai ser o contrário, responsabilidade fiscal, nós vamos ter ali uma previsibilidade clara de para onde vai a nossa economia, vamos voltar a ter segurança jurídica, vai ter tesouraço de normas regulamentadoras, vamos suspender a reforma tributária por pelo menos 1 ano para oferecer ao povo brasileiro uma legislação tributária que de verdade seja mais simplificada e que reduza a carga tributária, como fez o presidente Bolsonaro ao digitalizar o governo, desburocratizar, simplificar diversos marcos legais como a Lei da Liberdade Econômica, em que nós passamos a média para uma pessoa abrir a própria empresa de mais de 3 meses para 24 horas. É assim que nós vamos tratar os empreendedores no Brasil, estimulá-los, tirar o Estado do cangote deles, reduzir a carga tributária para que eles possam oferecer serviços, produtos para a população, para que eles possam caminhar com as próprias pernas, ter o seu lucro, prosperarem. Essa vai ser a mentalidade. Então, com toda certeza, o eleitor vai saber que na economia os caminhos são opostos. Nós vamos cuidar das pessoas que mais precisam. Eu entendo a dificuldade de quem está num Bolsa Família, por exemplo.
e alguém, 70%, ô Zé Maria, de quem recebe Bolsa Família, trabalham. Ou seja, esse imaginário de que são pessoas encostadas não são. Só que elas têm medo de perder o trabalho e aí perderam também o Bolsa Família e vão voltar para aquela situação de miserabilidade que eles viviam, essa memória muito negativa que as pessoas que precisam de um Bolsa Família têm, tem que ser compreendida. Então, com a gente, o que vai acontecer, Zé Maria? O Bolsa Família, quem conseguir um emprego de carteira assinada vai ficar mais 2 anos recebendo o Bolsa Família até estabilizar. Se perder no meio do caminho, automaticamente volta a receber. E nós vamos fazer uma plataforma de mobilidade social. Vamos dar internet de alta velocidade e de graça para todo mundo que está num programa de governo, porque na palma da sua mão, dependendo do seu perfil, ele vai ter todo o amparo do Estado, desde a sua alfabetização até a possibilidade de conseguir um acesso ao microcrédito para que a sua própria empresa comece a girar capital e ele esqueça que precisa receber o Bolsa Família. Mas enquanto precisar, no meu governo, vai estar lá o Bolsa Família garantido para essa pessoa e nós vamos oferecer essa plataforma para que ela possa ir ascendendo na vida e deixar de herança para o seu filho, para sua filha, educação de qualidade e oportunidade e não dependência de governo nenhum. Mais uma pergunta do Mário Vitor Rodrigues. Senador, o Brasil hoje acordou com a notícia de mais um escândalo de corrupção. É um assunto que está sempre na pauta e a minha visão é de que isso vai ao encontro do pensamento do brasileiro médio de que político é tudo igual. A pergunta é, o senhor teme que esse desgaste da política abra espaço para alguém antissistema? E eu queria aproveitar também, na esteira dessa coisa de mudança e de reformas, o senhor há pouco falou que o próximo presidente vai indicar 4 ministros para o Supremo. Queria saber como é que o senhor enxerga uma possível reforma do Judiciário, inclusive nomeação e, de repente, mandato para ministro do STF, e também sobre reeleição. Bom, várias perguntas, mas vamos lá, Mário. Se eu esquecer de alguma coisa, você já me lembra aqui, por favor. Com relação ao combate à corrupção, é a pauta que nós sempre defendemos. E quando acontece esse tipo de escândalo hoje, em que o líder do governo Lula no Senado Federal, o Jacques Wagner, ele é flagrado dessa forma, parece que encontraram até muita coisa, né, na busca e apreensão lá na residência dele. Isso mostra que o cerne de todo esse escândalo do Masta começou no PT da Bahia, como nós sempre suspeitamos, e as coisas agora vão se concretizando, vão entrando em evidência. Isso mostra a grande diferença que existe entre alguém buscar um financiamento privado de uma pessoa que não tem problema nenhum para fazer um filme sem contrapartida nenhuma, e a diferença do que acontece para aquelas pessoas que usam a máquina pública, a sua influência dentro do governo para se enriquecerem às custas, né, de corrupção. Então essa diferença é muito importante, por isso eu sempre pedi a CPI do Márcio, enquanto o PT sempre teve medo de fazê-la. Eu fui o autor, eu fiz questão, Omar, de assinar uma PEC para que acabasse a reeleição para presidente da República, porque eu quero dar o exemplo, eu quero sentar naquela cadeira, fazer tudo o que tiver que fazer para o Brasil melhorar sem me preocupar com a reeleição logo ali na frente. Então acho que isso é saudável, sempre acreditei nisso, isso é importante, um importante gesto para a nossa democracia. E faltou mais o que você me perguntou? Reforma do Judiciário, STF. Reforma do Judiciário. O que eu posso falar é o seguinte, eu vou adotar um critério diferente do que adotou o Lula, que na campanha prometeu que não colocaria amigos lá, né, que colocaria juízes. E os que ele indicou, além de amigos dele, foram advogados dele, foram amigos dele, mentiram durante as sabatinas no Senado Federal. Portanto, certamente serão perfis de pessoas que vão respeitar a Constituição. Eu vou me comprometer, obviamente, de indicar pessoas que tenham um perfil mais conservador, porque do jeito que está hoje, Mário, tem ministro dando canetada monocrática, autorizando aborto, autorizando liberação das drogas. Isso a gente não pode admitir de jeito nenhum, porque essa é uma pauta que quem resolve é o Congresso Nacional. Então, certamente serão perfis de pessoas, né, diferentes do que o Lula indicou, que respeitam a Constituição e vão ajudar a resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que hoje, infelizmente, está muito baixo perante a população. Realmente detonou todos esses escândalos aí do governo Lula e trouxe ali medidas, até a ideia dele que fala, temos que fazer algo realmente para dar um baque, ou seja, nesses bandidos, e é uma realidade. A situação hoje que está o Brasil, tendo aí um governo que protege bandidos, e os bandidos sabem disso. Tendo aí um governo que diz que que rouba um celularzinho ali é apenas para tomar uma cervejinha. Apenas roubou um celularzinho. Hoje as pessoas não podem sair na rua, as pessoas têm medo. As pessoas hoje têm medo de pegar um celular, dependendo da região do país, e são muitas, né? Por exemplo, eu moro aqui em Santa Catarina, a gente não vê muito sobre isso. Onde eu moro aqui é uma região segura, mas a gente sabe que tem muitas regiões aí do país que realmente as pessoas não podem, ou seja, uma mulher não pode sair com uma bolsa na rua. A pessoa não pode pegar um celular ali na mão. Então ele fala ali de algumas medidas drásticas, né? Redução ali da maioridade penal, a classificação do PCC e CV como facções terroristas aqui dentro do Brasil. Hoje, ou seja, um fiasco que teve que ir o Flávio lá para
os Estados Unidos pedir para Donald Trump para classificar, e foram classificadas. Enquanto o pai desses bandidos, ele foi lá para os Estados Unidos para pedir para o Trump para não classificar as facções, os filhinhos desse jaguar aí, né? Ou seja, um larápio desses aí, não classificar os filhinhos deles ali, ou seja, dele, como bandidos, ou seja, como terroristas. Inclusive, nas falas dele mesmo, ele diz os nossos bandidos. Então, ele não tem vergonha nenhuma de falar que sim, os bandidos são dele. Então, realmente é um fiasco e é até mesmo revoltante você ver esse tipo de coisa, né? Mas vem aí o Flávio, então traz, ou seja, esse plano de governo com medidas drásticas, também fala ali sobre a indicação de ministros do STF. E o que ele fala também é uma realidade, né, pessoal? Imagina só, a esquerda, não, pense só numa hipótese. Imagina que Deus me livre, a esquerda chega a vencer e o Lula colocar mais 4 ministros no STF. Se com esses caras que hoje o Lula já indicou aí, já, ou seja, está a situação que está o nosso país, imagina só, o Lula colocar mais 4 ministros do STF ali. Então, realmente, a pessoa tem que ser muito burra, tem que ser muito idiota para entregar basicamente um poder, porque essas eleições, assim como trouxe aqui o Flávio, são eleições decisivas, né? Ao qual vai decidir o futuro do nosso país por anos e anos, né? Então imagina só, 4 ministros do STF ali, indicados por Lula, já eras Brasil. Se hoje com esses caras que estão aí, tudo que fazem, né? Tendo aí ministro, que nem agora nesse caso do Banco Master, enquanto tem ali o ministro André Mendonça que está indo para cima ali dessas falcatruas, está indo para cima aí de todos esses esquemas, a gente sabe que tem ministros ali protegendo, fazendo de tudo para anular todo esse caso aí do Master. Então, realmente, é uma eleição decisiva. E a gente sabe que tem muitos idiotas que não pensam, não entendem sobre isso, né? São manipulados. Mas a pessoa que, no mínimo, consegue ter um pouco de cérebro, consegue refletir um pouco, sabe que realmente ou seja, se a gente perder essas eleições, o nosso país foi pro brejo. Essa é a realidade. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu te espero agora no próximo vídeo.